Fala guerreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Ano Estoico e hoje eu vou fazer basicamente uma meditação aqui do livro de Sêneca, mas eu gostaria de compartilhar com você uma experiência própria de como eu utilizei a filosofia, o estoicismo na minha vida e como você pode se beneficiar com essa prática também, com essa filosofia na sua vida, que vai te auxiliar no processo de se tornar um homem provedor, se tornar um homem com autodomínio emocional, financeiro, um autodomínio mental, para que você possa, inclusive, tomar melhores decisões, para que você possa, com isso, inclusive se tornar um homem cada vez melhor. Vamos para a nossa meditação de hoje. E nela, basicamente, Sêneca ele explica o que é de fato essa filosofia e por que nós deveríamos seguir essa filosofia e como deveríamos segui-las. Então, olha só, a filosofia não é um truque para atrair o público, não foi concebida para exibição. É uma questão não de palavras, mas de fatos. Não é exercida para que o dia possa ter alguma diversão antes de acabar, ou para que nosso ócio possa ser aliviado de um tédio que nos aborrece. A filosofia molda e constrói a alma, ordena a nossa vida, orienta a nossa conduta, mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar por fazer. Ela senta ao leme e dirige nosso curso enquanto vacilamos em meio às incertezas. Eu dividi aqui essa meditação em 5 partes e eu vou falar agora cada uma delas para que você possa se conectar e aprofundar e que você possa entender também qual é a minha visão diante dessa meditação aqui de Sêneca e inclusive você possa fazer a sua própria meditação a respeito dela, porque não é simplesmente o que eu falo, não é simplesmente o que ele trouxe, é o que você compreende e você aplica na tua vida aquilo que é dito aqui. Inclusive nesse episódio, como em todos os outros episódios aqui do Ano Estoico. Então vamos lá para a primeira etapa. A filosofia não é um truque para atrair o público, não foi concebida para exibição. Esse aqui já é um primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente, porque muitas vezes a gente começa um movimento, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele social, cultural, porque a gente tem um objetivo de, muitas vezes, fazer parte de um grupo. Muitas vezes a gente tem um objetivo de chamar atenção para nós. De alguma forma, a gente quer se sentir pertencido, sentir amado, valorizado. E sim, você, homem, busca isso também. De uma forma talvez um pouco diferente das mulheres, por exemplo, mas você tem. Inclusive, um livro que eu recomendo muito para você ter uma noção de como isso acontece na sua vida é o livro As Cinco Linguagens do Amor. É um livro onde expressa como as pessoas gostam de se conectar, ali especificamente dentro do relacionamento, se é através de presentes, de atos de serviço, se é através de palavras de afirmação. E já trago para você, é muito provável você, por ser homem, já busca automaticamente mais essa questão das palavras de afirmação, de afirmação, no sentido de o homem ele gosta de praticar algo, de construir algo e de que tem alguém que fala assim, cara, muito bom isso aqui que você fez. Cara, isso aqui ficou bem legal. Cara, você é um homem né, extraordinária, você é muito bom e tudo mais. O homem ele tem essa busca, talvez, vamos trazer aqui, né, esse ego inflado, pelas obras que ele faz. A mulher já é um pouco diferente. A mulher ela já gosta de ter o elogio, ter essa visibilidade da aparência dela. Obviamente que gosta também do que ela fez, etc., do suporte que ela dá, mas perceba que geralmente num processo até de conquista, de paquera, você fala com a mulher de como o cabelo dela tá bonito, de como a pele dela está bonita, de como ela emagreceu e etc, ela se sente bem. Uma mulher fala isso para um homem, cara, não mexe tanto. Mas se fala o quanto ele parece ser forte, o quanto ele ajudou ela, o quanto ele é um abrigo, um porto seguro para ela, isso já enaltece o homem. Percebe que isso já é uma questão do masculino e feminino aqui sendo bem estabelecida. E aí é muito importante você perceber esse ponto. Você precisa disso. E a primeira pessoa que deve falar isso para você é você mesmo. Às vezes a gente busca no outro esse processo de validação, esse processo de apoio, de auxílio, de aprovação, mas a gente não tá fazendo isso com nós mesmos. Então busca fora. Não, cara, você é o primeiro homem que deve fazer isso. Você é a primeira pessoa que deve se valorizar. Inclusive, por isso, dentro dos 6 hábitos primordiais que eu trago aqui ao longo dos vídeos do canal, ao longo da metodologia do masculino integral é justamente o das afirmações e da meditação. Por quê? Através da meditação e da afirmação, você começa a instalar dentro de você o que, cara, eu já gosto de mim mesmo, como eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, eu já sei encontrar os meus pontos positivos, aquilo que eu tenho como excelência. Eu não preciso que o outro faça isso por mim. Muitas vezes a gente busca que o outro preencha a gente. E aí vem o grande ponto aqui, para a gente fechar tanto esse raciocínio que eu trouxe com a conexão aqui da meditação de Sêneca, que é, cara, você não faz essas coisas, você não faz, não constrói as tuas obras para que você seja elogiado por elas, para que seja um monumento que as pessoas adorem. Não, você faz isso porque você, como homem, como masculino, deve fazer isso, faz parte de você, faz parte da tua energia, faz parte da tua essência, não para exibição.
Isso é extremamente importante. E hoje a gente percebe que tem um movimento muito grande do exibicionismo, tanto dos homens quanto das mulheres, tá? De uma forma geral, seja através do corpo, seja através dos bens materiais, seja inclusive através do relacionamento, seja dos filhos, né? E existe algumas pessoas, eu não quero trazer aqui nomes, obviamente, né, artistas, etc., que começam a utilizar os filhos. Inclusive, uma dessas artistas utiliza a foto do perfil, a foto de uma criança, enfim, aparentemente a filha dela ali. É, mas percebe o quanto é muito utilizado isso hoje? Cara, você não precisa exibir isso. Seja você. O teu exemplo ele vai mover e vai conectar com as pessoas. E a gente passa para a segunda etapa aqui, a continuação. É uma questão não de palavras, mas de fatos. Ou seja, fatos são coisas concretas, são ações, são os exemplos que você traz. Então você não precisa dizer nada. Você não precisa dizer o quanto você é forte, o quanto você trabalha, o quanto você construiu, o quanto você provê sua família. Você simplesmente faz. Você é o exemplo. Você é aquele que mostra e as pessoas percebem. Ah, Daniel, mas eu faço, eu sou o provedor, etc. Mas as pessoas ao meu redor, minha esposa, minha namorada, minha parceira, meus familiares, eles não olham para isso, eles não me elogiam por isso, eles não me agradecem por isso. Você não está à busca de aprovação, você está à busca de fazer o teu papel que precisa ser feito. O que pode acontecer, talvez, é um distanciamento dentro da relação e, através desse distanciamento, se não for alinhado, pode ocorrer uma ruptura, um afastamento de fato. Mas perceba que não é o que você diz que vai mudar as coisas, é o que você faz. E você se torna um exemplo. E por isso que eu falo que você deve seguir os hábitos, porque através desses hábitos do masculino integral, você passa a ser um exemplo. As pessoas começam a olhar pra você e falar assim: cara, esse cara faz dieta, velho. Cara, ele treina, velho, ele acorda cedo, velho, ele tá estudando muito. Cara, ele tá buscando ali uma promoção. Percebe que não é o que você diz, mas o que você faz. Isso que vai fazer diferença. Dando continuidade, não é exercida para que o dia possa ter alguma diversão antes de acabar, ou para que o nosso ócio possa ser aliviado de um tédio que nos aborrece. Ou seja, não é um movimento de diversão. Eu lamento informar, mas isso que eu estou conversando aqui com você não é para que você saia daqui mais feliz, contente, alegre. Cara, meu dia estava entediante hoje e agora eu escutei né, aqui o que o Daniel trouxe e, nossa, como eu fiquei feliz, alegre, relaxado. Não, eu quero que você saia daqui, de fato, meditando, refletindo sobre a tua vida e sobre o que você precisa fazer para se tornar um homem melhor e para viver a vida que você merece viver. É isso que eu quero que você saia daqui, através de tudo que eu trago, através das meditações aqui que a gente traz dos filósofos com base no estoicismo. É isso que eu quero que você faça. Seja Sêneca, seja inclusive a própria estrutura da mentalidade do Marco Aurélio. Inclusive, vou deixar aqui um card em cima onde eu falo sobre como você pode construir essa mentalidade do imperador. Ou seja, a mentalidade de Marco Aurélio, que ele tinha ali toda uma estrutura de posicionamento como homem, como provedor, como líder, como comandante. Cara, é extraordinário. Dá uma olhada aqui nesse card. Assim que terminar o vídeo, vai estar na descrição também. Você pode clicar e você pode assistir. A filosofia molda e constrói a alma, ordena a nossa vida, orienta a nossa conduta, mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar por fazer. E isso aqui, disso tudo que a gente falou da questão de moldar, né, ela não foca na construção de bens materiais, mas na construção da alma, ou seja, da tua essência, do teu eu interior, do teu eu primordial. É esse o foco dela. Inclusive vem daí a construção do masculino integral. Masculino integral é aquele masculino por inteiro, completo. Não é os pedaços, os fragmentos. Ah, eu sou o provedor, uma estrutura do masculino, uma atitude do masculino, mas eu gosto de, sei lá, eu sou casado e eu vou paquerar todas as mulheres, eu tenho vários relacionamentos ali com outras mulheres. Cara, então você não tá por inteiro, entende? Você tá fragmentado ali, porque ainda tá no modo, querendo ou não, esse ponto, alguma ferida emocional, algum trauma que você precisa sustentar aquilo. E, obviamente, existem passos a passos necessários para serem feitos para que você tire isso, que a gente sabe que veio ao longo de anos e anos e anos os homens serem alimentados a estruturar, a focar o teu masculino em conexão com o sexo oposto, em conexão com o gênero do feminino, etc. Então, cara, quanto mais mulheres eu pego, e aí o termo que é utilizado, quanto mais mulheres eu fico, quanto mais relações sexuais eu tenho, mais homem eu sou. Então, se eu saio numa noite eu não fico com ninguém, cara, eu não fui homem hoje. Cara, não tem nada a ver. O teu masculino, o ser homem não tem nada a ver com o número de mulheres que você fica, com quantas relações sexuais você tem, se você tá traindo ou não. Inclusive, muitos homens acreditam que se ele não trair, ele não é homem. Para ele ser homem, ele precisa trair, porque não existe um homem ser isso. Por quê? Ele teve isso como referencial, talvez do pai, talvez do avô, talvez do tio. Alguém que ele tinha como exemplo para ele foi. E aí eu trago uma referência de um livro, é um livro cristão, que ele fala sobre essa questão.
o grande mal da sociedade, vamos dizer assim, é o homem, o masculino, que não foi alinhado. E que precisa ser alinhado, porque a mulher, o primeiro colo que ela deve sentar é o colo do pai. Se ela não sentou no colo do pai, no sentido de ter acolhimento, carinho, direcionamento, cara, ela vai sentar em qualquer colo. Ela vai ter um relacionamento com qualquer tipo de homem. Por quê? Porque ela não teve direcionamento. E esse homem, inclusive, esse, entre aspas, qualquer tipo de homem, foi construído também por outro homem. Porque bem provavelmente ele teve um exemplo ali de um homem que não tinha os princípios e valores necessários para que ele constituísse uma família, para que ele seja provedor, respeitador e assim por diante. Então isso é extremamente importante, tá? Você tem uma responsabilidade enorme. Até se você pega os princípios cristãos, você vai ver que o homem é o cabeça. Cara, o cabeça é a razão, é quem dá a direção, o direcionamento. Primeiro você tem esse direcionamento do homem para que depois você tenha o processo de ajuste, de acolhimento ali do feminino. Então percebe que ele traz aqui também esse aspecto da filosofia, a gente está focando aqui na filosofia estoica, no modelo de vida propriamente dito, que você deve, através disso, saber o que você deve fazer no seu dia e o que você deveria deixar de fazer no seu dia. Ou você não deveria nem ao menos fazer. Então, através de uma bússola, você consegue identificar que, cara, eu preciso fazer isso aqui porque isso é importante para mim, para minha evolução, meu crescimento. Por exemplo, que eu sempre trago aqui, cara, um treino. O homem ele precisa treinar todo santo dia. Ele precisa ir para academia ou fazer qualquer tipo de atividade física. Um outro elemento que eu trago aqui extremamente importante é a parte da leitura. Você precisa ler todo dia, você precisa desenvolver o seu intelecto todo santo dia. Independente ali de qual livro, se é um livro mais técnico ou um livro mais literário, essa rotina precisa ser, é necessária e fundamental. Agora, por exemplo, a pornografia você deve tirar da tua vida. Por quê? Porque aquilo ali estraga completamente o teu sistema emocional, o teu sistema mental, porque você começa a ativar um processo de dopamina extraordinariamente elevado por algo que realmente não existe. Porque aquela relação que tem ali não é uma relação real. Aquilo que acontece ali não tem nada de bom. Inclusive tem um filme, eu vou deixar ele aqui, a indicação desse filme, na descrição, que é um filme que aprofunda muito sobre isso. Inclusive o cara, ele, por mais que tinha relação do filme, por mais que ele tinha relação com mulheres, ele tinha muitas relações com mulheres, era né, o grande pegador e tudo mais, ele precisava, após a relação, ali ter um processo de masturbação, porque através da masturbação do vídeo, e não era um vídeo, era 1, 2, 3, 4, 5, 10 vídeos, né, e toda hora mudava e etc., ele se sentia de fato ali realizado, né? E é um filme que ele aprofunda nisso. Inclusive, eu vou fazer uma análise desse filme aqui, eu vou trazer, porque eu percebo que dentre os homens, inclusive eu passei por um processo desse na minha adolescência, porque as pessoas me mostravam, inclusive pessoas de referência do masculino para mim, mostravam que, cara, é através aqui, ó, olha a pornografia, não, isso aqui não é traição, cara, isso aqui é muito bom, essas coisas aqui, só para dar uma relaxada. Alguns utilizam o termo como se fosse um treino para a relação de fato. Cara, nada a ver. Aquilo ali é péssimo para você, péssimo para sua saúde, péssimo, inclusive para tua vida sexual ativa no mundo real. Aquilo ali não é real. Então, esquece isso, cara. Dá uma olhada nesse filme, assiste, porque ele faz várias análises extremamente importantes e a gente vai ter uma análise aqui também no canal. E coisas que você não deveria, você faz, mas não deveria, por exemplo, cara, às vezes eu consumo açúcar, consumo doces. Cara, existe um problema de fato em você consumir doce? Não necessariamente. Mas você consumir doce todo santo dia, toda hora e etc. E isso é ruim, isso é prejudicial para a sua saúde. Então, cara, talvez eu deveria parar de fazer isso. Talvez eu deveria maneirar mais. Então a filosofia ela traz esses princípios também. E para a gente fechar, ela se senta ao leme e dirige nosso curso enquanto vacilamos em meio às incertezas. Então, nós temos uma tendência a ter dúvidas. É mais do que normal um ser humano ter dúvidas. Por quê? Porque o ser humano ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele não sabe o que a atitude que ele tomar hoje vai gerar como resultado lá na frente. O que, é que ele vai colher disso. E isso gera dúvida, isso gera incertezas. Inclusive, essas incertezas às vezes são geradas no presente por questões de insegurança. Às vezes eu estou insegurança no meu corpo, às vezes eu estou insegurança com o meu intelecto, às vezes eu estou insegurança porque em algum momento da minha infância, e eu falo sobre isso aqui em um vídeo no canal, em um momento da minha infância eu não fui acolhido, eu não fui amado, então eu tô em insegurança, eu acho que as pessoas não vão me amar, então eu preciso, inclusive, ter uma outra mulher, porque eu sei que se essa mulher me abandonar, eu vou ter outra mulher para me sustentar emocionalmente ali. Por mais que você não enxergue isso, enxergue que eu sou um homem, porreta, o bonzão, e é por isso que eu tenho 2, 3 ou 4 mulheres. Percebe o quanto é importante você entender os princípios estoicos e como ele consolida na tua vida. Não é simplesmente
uma mudança, uma cura emocional, etc. É um estilo de vida que vai propiciar benefícios para você na sua vida como um todo. Inclusive, eu vou deixar aqui para você o vídeo do último capítulo aqui do nosso ano estoico com a série que eu estou construindo com vocês. Serão 365 dias, um vídeo todos os dias. Inclusive, hoje, para fazer esse vídeo aqui, foi uma loucura. Mas eu tinha a palavra, eu tinha que trazer aqui para você. E aqui embaixo eu vou deixar, inclusive, mais uma vez o vídeo do como construir uma mentalidade de um imperador. Então, clica no vídeo e assiste, e a gente se vê no próximo. Abraço.